Dando continuidade, a gente tem um índice de avaliação de ações. Tá joia? São vários índices de avaliação de ações. Esse, em especial, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o resultado vai variar em função do índice que eu estiver avaliando, diferente de todos os outros. Né? Às vezes, quanto maior, melhor, quanto menor, maior, mas aqui, quando a gente falar de avaliação de ações, a gente também pode ter uma relação com período, por exemplo. Taxa de retorno, por exemplo. Eu fiz um investimento, quanto tempo ele pode levar para retornar? Tá? Sempre em relação, aqui eu não estou falando tanto de patrimônio, eu estou falando mais da relação de ação. Tudo bem? Então, por exemplo, lucro por ação. O que vai lhe dar lucro por ação? É o lucro líquido pelo número de ações. Então, o que é o lucro por ação? A relação de quanto eu obtive de rentabilidade lá no meu DRE, no final do meu DRE, em relação ao número de ações que eu tenho. Que resultado vai ser esse? Quanto eu ganho por ação, né? Se aqui é o total, o número de ações é o total das minhas ações, em relação ao meu lucro líquido, eu vou ver quanto que vale cada ação. Quanto que ela dá de lucro. Quanto que ela vai dar de lucro, qual que é a lucratividade de cada ação. Esse é o resultado. Então, quanto maior, melhor. Preço pelo lucro. Como que funciona o preço pelo lucro? Bom, aqui sim é onde eu falei para vocês tomarem um pouco de cuidado. Tá? Aqui não vai sair em rentabilidade. Vai ser o preço da ação, quanto vale a ação no mercado. Tá? Por exemplo, se a ação no mercado vale R$10, qual que é o meu lucro por ação? Bom, interessante. Para fazer essa fórmula, eu vou precisar da fórmula anterior. Eu tenho que primeiro achar o lucro por ação, quanto eu tenho por ação, e vou dividir o preço do mercado por lucro por ação para obter o quê? O período que essa ação vai me retornar. Evidente, não é um valor exato. Vou deixar claro. No caso do preço de mercado de ação, o que a gente encontra esse índice? Porque ali em cima, no lucro e liquidações, não tem mais preço de mercado. Vai ter que pesquisar? Tem que pesquisar. Isso daí vai ter, na verdade, na Bovespa, por exemplo, você vai ver qual é o preço de mercado da tua ação, né? Como que fechou o ano, por exemplo, e aí você vai fazer essa divisão. Agora, sempre você tem que ter esse dado, se for um exercício, por exemplo, teórico, já vai ter que ter dado, esse dado vai ter que vir para você. Agora, se não for teórico, se for na prática, você tem que pesquisar a valoração. E aí você tem que ver se esse balanço é mensal, se ele é anual, se for mensal, fechou o mês, qual que é a valoração? Tem que iniciar aí. E o valor patrimonial da ação, para calcular o valor patrimonial da ação, é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Tá joia? Bom, interessante. Que resultado que eu tenho aqui? Bom, diferente do lucro líquido pelo número de ações, aqui o que era? O lucro líquido dividido pelo número de ações, não era? É, o lucro por ação. Diferente do lucro líquido dividido pelo número de ações, aqui eu não estou sabendo o lucro da ação, e sim em função do patrimônio, do meu valor patrimonial, do meu patrimônio líquido. Tá? Quanto que vale cada ação? E esse resultado é importante a gente saber que não tem a ver com o valor de mercado. Normalmente a gente utiliza para quê? Para fazer um parâmetro. Por exemplo, se eu for investir em ações da empresa, eu vou verificar lá. Bom, como que está o valor patrimonial da minha ação? Como que ela está no mercado? Essa relação do mercado tem muito a ver com o quê? Quando a gente... Bom, aí já é um pouquinho, quando a gente fala de bolsa de valores, né? Essa minha relação de patrimônio líquido pela ação, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser um parâmetro que eu vou estar utilizando no período para ver se aquela ação está muito valorizada ou muito desvalorizada. Eu vou verificar, bom, em relação